O terceiro assunto de hoje é cannabis. Tá? Eu gravei essa aula na turma de quinta, mas eu gravei filmando. Eu aqui vou fazer diferente, eu vou gravar a tela. E daí eu disponibilizo para vocês as duas cópias. Ou seja, vai ter duas aulas sobre o mesmo assunto, mas filmadas de ângulos diferentes. Vejam o que é mais útil para vocês. Tá? Então, alguns de vocês talvez já tenham visto essa apresentação, porque o pessoal do DA me convidou para fazer um tempo atrás, o pessoal da Bio pediu para eu apresentar também, mas eu incorporei ela na disciplina de psicofarmacologia, porque hoje cannabis é o ponto de discussão primário com relação à legalização ou descriminalização de substâncias ou de drogas hoje ilícitas. Então a gente precisa entender muito bem o que está sendo discutido para tentar cada um formar uma opinião baseada em dados científicos e não em outras opiniões. Tá? Esse é um problema importante que a gente encontra no mundo de hoje. Um monte de gente forma a sua opinião baseada em opiniões de outras pessoas. Então ela é uma opinião secundária, às vezes uma opinião terciária. Forma opinião baseada na opinião que alguém formou baseada na opinião de uma outra pessoa. É importante que a gente tenha acesso aos dados e cada um forme a sua opinião. Eu vou estar trazendo a minha, mas eu vou estar trazendo também os dados. Vocês escolhem o que funciona para vocês. Tá? Então, cannabis é uma planta bem antiga, tem registro de pelo menos 4.000 anos atrás de consumo. Então, diferentemente de algumas drogas de abuso mais recentes, que são inovações do século XIX ou XX, cannabis é coisa bem antiga. E quando a gente fala em cannabis, a gente está falando de 3 espécies diferentes. A gente tem a cannabis sativa, que é a mais compridona, a cannabis índica, que é mais média, e a cannabis ruderalis, que é bem pequenininha. A ruderalis não é muito popular, mas ela existe. Tá? E de vez em quando as pessoas cruzam com cannabis ruderalis. Tá? Só que existem muitos híbridos, porque como é tudo do gênero cannabis, mesmo sendo espécies diferentes, é possível se produzir híbridos. Um híbrido popular é o skunk comum, que é um híbrido de cannabis sativa com cannabis índica. Tá? E daí ele tem características que são comuns das duas plantas. Tá? E mesmo além dos híbridos, eu tenho os chamados cultivares. Né? O jeito mais simples de explicar é com maçã. Todo mundo conhece maçã, né? Mas tem a Fuji, tem a Gala, agora se tornou popular aqui no Brasil a Pink Lady, tem a Macintosh, tá? Que é o que deu o apelido para os computadores, só que daí as pessoas trocavam a sílaba tônica para Macintosh, tá? Se escreve sem o A. Mas tudo maçã, só que são cultivares diferentes. A gente pode ter para cannabis também cultivares diferentes. Tu pode ter de cannabis sativa 10, 20, 30 cultivares diferentes, cada um com efeitos um pouco diferentes, e é tudo a mesma planta, só porque tu cruzou diferente e reproduziu de maneira diferente. Né? Ou de outra maneira, você sabia que a couve, o brócolis e a couve-flor são a mesma planta? Aham. Na couve, tu fez crescer mais folha. Na couve-flor, tu fez crescer mais os talos. Né? Na verdade, as florzinhas na ponta com um monte de talo. E no brócolis, tu valorizou a flor em si. Tá? Por isso que as melhores plantas que existem é o brócolis híbrido, que é a florzinha do brócolis com a estrutura da couve-flor. Então fica um monte de florzinha e fica tudo bom. Tá? Brócolis serve para batata, mas batata é a melhor planta que existe. Tá? Tem alguns conhecidos meus que argumentam que o símbolo da paz não deveria ser a pomba, mas a batata. Tá? Porque todo mundo gosta de batata. Tá? Mas então, eu tenho os híbridos e eu tenho os cultivares, certo? Então eu posso ter versões muito diferentes dentro da mesma espécie. A lógica que a gente vai usar aqui de início é, se as pessoas consomem é porque dá algum tipo de barato. Se dá algum tipo de barato, tem que ter alguma substância ativa. Pesquisa e encontram 2 substâncias ativas principais.
Uma delas é o THC, o tetrahidrocannabinol, ou mais precisamente, menos delta 9 tetrahidrocannabinol, é mais fácil chamar de THC. E o canabidiol, ou simplesmente CBD. Essas são as duas mais importantes substâncias ativas. Mas tem outras, tem o canabinol e tem várias variantes dessas duas. Mas boa parte da discussão sobre cannabis e efeitos de cannabis gira em torno de THC e canabidiol. Espécies diferentes e cultivares diferentes vão ter composições diferentes. Por exemplo, a cannabis sativa costuma ser rica em THC e CBD. A cannabis índica tem mais THC e menos canabidiol. Enquanto que a cannabis ruderalis tem mais canabidiol e menos THC. Os híbridos podem ter qualquer combinação dessas substâncias ativas. Ok? Não. Os efeitos são diferentes. Por isso que um dos argumentos importantes para a legalização da venda é que a pessoa compre ou saiba o que ela está comprando. Porque daí ela consegue comprar a variedade exata que ela quer. Imagina, por exemplo, que a pessoa está querendo comer uma maçã gala e ela compra uma Pink Lady. O sabor é bastante diferente, a experiência é bastante diferente. Faz sentido? Agora tu torna isso mais marcante ainda se a gente está falando em substâncias psicoativas. Tá? Os efeitos são bem diferentes. Tá? Então, combinações diferentes, composições diferentes, efeitos também diferentes. Tá? Que efeitos são esses então? Se tem consumo é porque tem efeito, se tem efeito é porque tem substância ativa, se a substância é ativa é porque ela é ativa em algum lugar. São ligantes. Tanto o THC como o canabidiol são ligantes. Tá? Eles ligam onde? Em receptores CB1 e receptores CB2. CB de canabinoide mesmo. Um foi o primeiro a ser descoberto, dois veio depois. Tá? Esses receptores são muito importantes no nosso sistema nervoso central. Aqui a gente tem um cérebro de camundongo. Agora me dá conta de por que eu estou forçando a voz. Aqui a gente tem um cérebro de camundongo e fizeram uma marcação em azul para cada lugar que tem o receptor CB1. Vocês conseguem ver que quase todo o cérebro tem os pontinhos azulados? O único lugar que não tem receptor canabinoide, não tem receptor CB1 é em tálamo. O resto tudo é cheio de receptor CB1. Então o receptor CB1 é um dos mais importantes receptores que a gente tem no sistema nervoso central. O que esse receptor faz? Ele é um receptor metabotrópico. A gente vê o significado desse termo na disciplina de neurociências. Mas o fato de ser metabotrópico é daqueles receptores com uma ação um pouquinho mais lenta. Diz aqui, eu coloquei que ele é um dos mais comuns receptores metabotrópicos, mas parece que ele é o mais comum dos receptores metabotrópicos. Ele é um receptor pré-sináptico, a gente discute isso em neurociências. Normalmente os receptores ficam aqui, são pós-sinápticos, ele é pré-sináptico. E a função dele, como a gente discutiu semana passada, é impedir excessos de glutamato e impedir excessos de GABA. Eu trouxe isso na semana passada como um dos argumentos, justificando por que a cannabis é uma droga tão segura. Porque o que ela faz é impedir excessos dos dois outros mais importantes neurotransmissores. Tá? Então, o CB1 ele vai estar em basicamente todo o sistema nervoso. A anandamida é o neurotransmissor, o CB1 é o receptor. Na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Semana passada, como o Gabriel chamou a atenção, eu estava falando do neurotransmissor, a anandamida, né, cuja função é impedir excessos de glutamato de GABA, nas setinhas verdes. Tá? Aqui eu estou focando no receptor, que é o receptor CB1. O ligante endógeno do receptor CB1 é a anandamida. Os ligantes exógenos, são o THC e o canabidiol. Tá? Então, o receptor é importante para as coisas ficarem em equilíbrio no cérebro. O CB2 também está presente em sistema nervoso central. Só que o CB2 ele não vai estar presente em neurônio, ele está presente em micróbio.
Na disciplina de neurociências, a gente vê que micróglia são as células do sistema imunológico que moram em sistema nervoso central. Então, o receptor CB2 está presente em células do sistema imunológico lá dentro do cérebro. Tá? E isso vai ser importante para regular as citocinas. Não confundir com ocitocina, que não tem nada a ver com isso, só um nome parecido. As citocinas são as substâncias que o sistema imunológico usa para comunicação entre células do sistema imunológico. Tá? Tem a ver com sentir-se mal, sentir-se doente e assim por diante. Tá? E esse receptor CB2 ele tem um efeito analgésico local bastante importante, tá? De retirada de dor. O THC, o que se sabe sobre ele hoje é que ele é um agonista de receptor CB1 e CB2. Primariamente receptor CB1. Tá? Como consequência, ele vai ter um efeito de diminuição de dor, e a gente observa esse uso da cannabis em esportistas de alto desempenho nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que eu mencionei isso, talvez semana passada. Tá? Mas os esportistas de alto desempenho estão sempre quebrado, sempre com lesão. Né? E muitos optam por usar cannabis para diminuir essa dor. É certamente mais seguro e com menos chance de dependência química do que usar um opioide, por exemplo. Tá? Tem efeito orexígeno. Orexígeno é que dá fome. Então a cannabis é usada, por exemplo, em indivíduos que estão com câncer e estão com perda de peso associada a câncer, ou mesmo indivíduos que estão com HIV/AIDS e estão com perda de peso e precisa comer mais. Tá? Tem o efeito de alteração sensorial, que é o que muitas pessoas desejam, e tem um potencial efeito ansiogênico. Tem gente que relata crise de pânico quando consome cannabis. Tá? O canabidiol, do que se sabe hoje, formalmente ele é um antagonista CB1 e CB2, ele tem efeitos contrários. Só que, curiosamente, ele parece potenciar os efeitos do THC. Como é que isso funciona, eu ainda não consegui entender. Tá? Eu não encontrei nenhuma explicação boa, porque o antagonista deveria impedir, né? Mas por alguma mágica ele aumenta. Tá? Eu vou desconfiar que algum deles seja agonista parcial de alguma coisa, que eles estejam ligando em algum outro lugar, tá? Mas é informação que não se tem ainda. Ok? Mas o canabidiol, ele tem efeito calmante, porque ele liga em receptor 5-HT1A, que é aquele receptor de serotonina que faz com que a pessoa fique mais calma. Tá? Então acaba diminuindo os efeitos de pânico que o THC pode causar. Isso é só uma outra maneira de justificar que é importante que a pessoa saiba exatamente que variedade ela está comprando, para saber se vai ter mais THC ou mais canabidiol, ou um equilíbrio entre os dois. Pensa, por exemplo, alguém que tem transtorno de pânico, essa pessoa pode se beneficiar, ou pode, é mais seguro ela consumir uma cannabis que tenha mais canabidiol. Porque se ela consumir uma cannabis que tenha mais THC, ela pode ter um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico. Faz sentido? Catarina, faz sentido? Se a pessoa tem pânico, ela toma um próximo para dar pânico, ela vai panicar bastante. Tá? Mas se a pessoa tem diagnóstico de transtorno de pânico e consome uma droga que tem efeito calmante, a chance dela ter um ataque de pânico é muito menor. Faz sentido? Só que para isso tem que saber o que tem naquela cannabis. Certo? E que eu entenda, nos locais dos Estados Unidos que vendem cannabis, a pessoa escolhe a variedade, escolhendo inclusive a proporção que tem de THC e canabidiol. Entendeu? Estou falando só o endógeno, é o que? O ligante endógeno? É a anandamida que a gente falou na semana passada. Tá? Então, terapeuticamente se usa o THC para aumentar o apetite. Ele também tem efeito de diminuir vômito. Então é comum se prescrever para indivíduos que estão fazendo quimioterapia, tá? E quimioterapia costuma levar a vômito. Redução de pressão intraocular, que é algo que acontece, pressão intraocular elevada acontece em pessoas com glaucoma.
Então tem gente que adora ganhar diagnóstico de glaucoma nos Estados Unidos, porque daí ganha uma carteirinha de comprador de cannabis medicinal, como eles chamam. Tá? Diminui também a chamada dor neuropática, que é aquela dor associada a nervo comprimido ou nervo danificado. Tá? É usado para diminuir espasmos em indivíduos com esclerose múltipla. Tá? E o canabidiol ele ganhou muito destaque nos últimos anos pelo potencial efeito anticonvulsivante em epilepsias específicas. Tá? Não é qualquer epilepsia. Mas esse foi exatamente o ponto que fez a Anvisa ser obrigada a reverter as decisões que ela tinha previamente. A Anvisa ela é muito conservadora em certas coisas e qualquer coisa ligada a cannabis era proibido. Tá? Só que se viu que o canabidiol é extremamente útil numa epilepsia chamada síndrome de Dravet. Dravet. Tá? É uma epilepsia que eu me lembro de origem genética, leva a alteração cognitiva e tudo mais, mas são várias crises ao longo do dia. E o canabidiol controla muito bem esse tipo de epilepsia, melhor do que muitos anticonvulsivantes. Então o que aconteceu alguns anos atrás? O Conselho Estadual de Medicina de São Paulo disse, médicos de São Paulo estão autorizados a prescrever canabidiol para síndrome de Dravet. Basicamente dizendo, Anvisa, nós não estamos nem aí para vocês. Tá? O Conselho Federal de Medicina, logo depois, disse, médicos do Brasil inteiro estão autorizados a prescrever canabidiol para síndrome de Dravet, dizendo, Anvisa, nós não estamos nem aí para vocês. Não deu muito tempo e a Anvisa liberou no país, né, formalmente, a prescrição de canabidiol para síndrome de Dravet. Mas notem, daí não é o canabidiol fumado, é o canabidiol que tu compra já como canabidiol, normalmente em cápsula ou alguma coisa. Essas coisas são meio gordurosas, meio oleosas. Tá? Então vem na forma de uma cápsula com óleo dele. Ok? Tá? Então o canabidiol o pessoal não está muito estressado mais no país. A discussão no país está em volta do THC. Tá? E curiosamente o canabidiol tem um potencial efeito antipsicótico, tá? Que ainda está sendo investigado. E o THC tem um efeito, sobre memória, mas o canabidiol diminui esse efeito. Tá? Nós exploraremos mais adiante o efeito de cannabis sobre memória. Tudo isso é para trazer os mecanismos básicos. Mas o mais importante da nossa discussão é exatamente os pontos que não encrenca. E tem um monte dizendo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, e as pessoas não têm dados concretos para organizar a discussão. Então a gente vai discutir dependência química, efeito sobre consumo, efeito cognitivo de longo prazo e a relação com a esquizofrenia. Nós temos 1 hora para isso, vai dar tudo certo. Tá? Então vamos começar com dependência química. Então, a pergunta que as pessoas fazem é: cannabis causa dependência? E elas esperam uma resposta que nem time de futebol, né? Quem torce pelo Inter? Quem torce pelo Grêmio? Tá? Não tem alguém que torça pelos dois. Não adianta vir com essa história, tá? Ou você torce por um ou você torce pelo outro. Tá? É a mesma coisa aqui na Serra. Quem torce pelo Caxias? Quem torce pelo Juventude? Não dá para torcer pelos dois. Não dá. Certo? Mas as pessoas esperam uma resposta simples. Causa dependência. Não causa dependência. Bom, depende muito da pessoa. Os dados que a gente tem é que em torno de 9% dos usuários se tornam dependentes. Eu vou inverter esse número. Se 9% se tornam dependentes, 91% dos usuários não se tornam dependentes. Tá? Qualquer coisa acima de 90%, olha, o resto é exceção, né? Então a maior parte das pessoas que consomem cannabis, mesmo que consumam com uma certa frequência, consomem pelo hábito, por associar com o contexto. Mas se precisar parar, se ficar sem, não vai ser um processo complicado, porque a pessoa não é dependente da cannabis. Vai ter ali 9% que vai consumir e precisa. Tá? Eu trago o mesmo gráfico que eu trouxe na semana passada.
A cannabis está aqui em termos de potencial para dependência. Tem um monte de coisa com muito mais potencial para dependência. O álcool, o tabaco, cadê a cocaína aqui? A cocaína, né? Lembrando, cocaína e crack é a mesma substância. Tá? A cannabis está ali no meio, junto de umas coisas que a gente nem dá bola em termos de dependência química. Certo? Então, na prática, a cannabis tem um potencial baixo para dependência química. Tá? O problema é que lá de 1975 veio um discurso muito danoso. Essa pessoa, Kandel, tá? Não me lembro o primeiro nome dela, mas ela é esposa de um neurocientista mega super importante, o Eric Kandel. Ele é muito mais famoso do que ela, ele ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. Né? E o livro que a gente usava no mestrado era o chamado Candelzão, que tinha o Candelzão e o Candelzinho. Então, o Candelzão era 1.400 páginas de neurociências, o Candelzinho era 450 só. Tá? Mas então, o marido dela é muito mais famoso, mas ela teve um papel importante. Ela é antropóloga ou socióloga, ela é da área de ciências sociais. Ela investigou os hábitos de consumo das pessoas com relação a substâncias ilícitas e ela é a autora da teoria da porta de entrada. Né? E frase tirada do texto original: maconha é o estágio crítico. Né? Se a pessoa consumir maconha, ela vai ir para drogas mais pesadas. Aí veio essa chamada teoria do portão, né? Da porta de entrada, que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Quem já ouviu alguém falando sobre isso? É muito comum. Tá? Hoje a gente entende que se existe uma porta de entrada, essa porta de entrada é álcool e tabaco. Só que as pessoas não prestam atenção no álcool e no tabaco. Então o sujeito está ali com 13 anos de idade consumindo álcool, 14 anos de idade consumindo tabaco, tá? E ninguém dá muita bola para isso. Tá? Mas quando ele começar a consumir cannabis, nossa, ele é um consumidor de substâncias. Ok? Só que mesmo a teoria de porta de entrada não é bem por aí. Lá na genética, tem uma teoria que é a teoria do risco compartilhado para transtorno, de que certas coisas andam juntas. Tá? Exemplo, eu já falei da relação de acidente de barco e venda de sorvete? Nessa disciplina? Nessa turma? Então, Luana, existe uma associação fortíssima entre venda de sorvete e acidente de barco. Fortíssimo. Quanto mais sorvete se vende, mais acidente de barco acontece. O que será que está acontecendo? Será que as pessoas estão pilotando o seu barco e daí sofrem um acidente e para afogar as mágoas da perda do barco elas tomam sorvete? Ou elas estão tomando sorvete enquanto dirigem o barco, né? E daí elas erram a manobra e acidente. Mas nenhuma das duas coisas. O que está acontecendo aqui se chama verão. Sol. Porque quando é verão vende mais sorvete, quando é verão as pessoas passeiam mais de barco. Então as duas coisas vão vir juntas porque elas têm algo em comum. A ideia aqui é essa mesma. Existem coisas que vêm juntas. Tá? Isso foi aplicado para o uso de substâncias em 2003, na ideia de que quem abusa de uma substância abusa de outras, porque tem certas coisas que vêm juntas, porque tem uma causa em comum. A causa especificamente, a gente discutiu mais cedo na disciplina, é o sistema de busca de recompensa. Tá? A gente tem aqui a área tegmental ventral. A área tegmental ventral, está ela aqui, está lá no mesencéfalo. E essa área tegmental ventral manda dopamina para o núcleo accumbente, que é o que faz com que a gente tenha desejo pelas coisas. Pode ser uma situação saudável, né? Desejo por ir à aula, desejo para encontrar os amigos, desejo para fazer os trabalhos da disciplina e estudar bastante. Pode ser coisas saudáveis, úteis e produtivas, mas pode ser o desejo pelo alfajor, que em pequenas quantidades não é danoso, o desejo por sorvete, que depois de um certo tempo, em muitas quantidades, começa a ser danoso. O sorvete é bom. Tá? E pode ser também por substâncias. Faz sentido? Tá? Então, tem gente que tem um sistema de busca de recompensa mais ativo.
Essa pessoa com 13, 14 anos de idade vai estar consumindo álcool. Essa pessoa com 13, 14 anos de idade vai estar consumindo cigarro. Essa pessoa, assim que tiver chance, assim que passar na frente dela, ela vai consumir cannabis. E vai consumir o que aparecer na frente dela. Porque ela tem esse perfil de experimentador e consumidor de substâncias. Tá? Então, quem tem uma área tegmental ventral mais ativa tem o perfil de experimentador de substâncias. Tem uma chance maior de cair naqueles 9% que se tornam dependentes, entende? E não vai ser dependente só de cannabis, ele vai ser dependente do que passar na frente dele. Fez sentido? Tá. Então, como eu mencionei, usam álcool e tabaco primeiro, porque são drogas que estão mais disponíveis, é mais fácil de achar. Em algum momento vai usar outras substâncias. Então, não existe uma porta de entrada. Existe um perfil de experimentador de substâncias e a facilidade com que tu encontra a substância. Se a droga mais comum no país que o sujeito mora for êxtase, a primeira droga ilícita que ele vai consumir vai ser êxtase, porque é mais fácil de achar. Faz sentido? Então a teoria da cannabis como porta de entrada não se sustenta. E a própria teoria de que existe uma porta de entrada também não se sustenta. Tá? O que existe é um comportamento de busca por substâncias e isso vai levar ao consumo de várias substâncias de maneira associada. Tanto que tem gente que consome apenas cannabis. E se precisar parar de consumir, vai parar com muita tranquilidade. E tem aquele sujeito que consome cannabis, cigarro, álcool e o que passar pela frente. Esse é o cara que vai ter dificuldade de parar. Porque esse é o cara que tem o perfil de consumidor de substâncias por conta de uma área tegmental ventral mais ativa. Faz sentido? Ok. Segundo, a legalização e os efeitos sobre o consumo. Um dos discursos mais comuns que a gente encontra é se legalizar ou se descriminalizar substâncias que hoje são ilícitas, vai ter uma explosão de consumo. Todo mundo vai virar dependente. Vamos olhar os dados, tá? O que eu busquei? Eu busquei dados internacionais sobre cultivo e porte. Cultivo e porte normalmente entra no que a gente chama de descriminalização. Ou seja, a pessoa ela pode cultivar em casa ou em contextos específicos. Em alguns países tem a ideia de clubes de cannabis. Então você é membro do clube, você pode ter até 6 plantas e você pode trocar planta com outras pessoas. Então, daí não qualifica comércio, né? Mas funciona assim, Cíntia. Na Espanha é assim. Tu pode ter até 6 plantas, elas não podem ser visíveis da rua. Não pode ser visível da rua, porque tem que ser escondido da população geral. Mas pode ter até 6 plantas e tu pode trocar com os colegas do teu clube. Tá? Então você organiza, cada um tem um cultivar em casa e troca plantas diferentes. Então, ó, quando é legal o cultivo e o porte, normalmente a gente está no que a gente chama de descriminalização. Tá? Mas na prática as pessoas podem consumir. Então eu peguei 2 países em que o cultivo e o porte são legalizados há pelo menos 20 anos. Tá? Vamos entender o que está aqui. Ó. Uso no último ano é o chamado uso recente. É o sujeito que consome com certa frequência. Uso em algum momento da vida é quem experimentou. Na Colômbia, só 2,3% da população fizeram uso recente. Mas na Espanha, mais de 10% fez uso recente. A diferença aqui é de 4 vezes. Ou seja, eu tenho 2 países com exatamente o mesmo status para cannabis. Em um deles se consome bem pouco, em outro se consome 4 vezes mais, ou 4 vezes mais pessoas consomem. O que isso sugere? Que o fato de ser legalizado não parece ser o fator principal que faz com que as pessoas consumam ou não consumam. Faz sentido? Porque os dois têm o mesmo status, e um deles tem inclusive consumo baixo. A mesma coisa para 3 países em que o cultivo e o porte é ilícito ainda. Observe na Suécia como as pessoas consomem pouco. E na Nova Zelândia as pessoas consomem bastante. A diferença aqui é de mais de 10 vezes. Tá? E os dois têm o mesmo status ilícito. Se eu comparar aqui, ó,
a Colômbia, em que é lícito o cultivo e o porte, com a Nova Zelândia, que é ilícito. Ainda assim tem uma diferença de 5, quase 6 vezes. O que eu tiro daqui, olhando esses dados, é que a legalização do cultivo e do porte não parece ter muito efeito sobre o uso. Tem algum outro fator que é muito mais importante, que explica por que aqui é lícito e pouca gente consome, e aqui é ilícito e um monte de gente consome. Tá? Então a legalização não parece ser o fator mais importante. Tá, a legalização... Eu tenho que mexer nesse termo aqui, porque na verdade isso aqui é o que caracteriza a descriminalização, mas eu não tinha bem essa clareza quando eu fiz. Tá? Acontece, né? A gente evolui as ideias. Tá. Dados extras. Tá? Nos Estados Unidos, vários estados legalizaram ou o uso medicinal ou o uso recreativo. E a polícia começou a ter preocupação. Olha, com relação ao álcool, a gente tem clareza sobre quais são os limites seguros para a pessoa estar dirigindo o veículo. Né? Aqui no Brasil a gente usa a ideia de tolerância zero, no sentido de zero quantidade de álcool. Nos Estados Unidos se aceita certos níveis que variam um pouquinho de estado para estado. Mas para álcool tem isso relativamente padronizado. Então a polícia queria saber, tá, o que é um nível seguro de cannabis para a pessoa consumir. Tá? Antes de descobrirem esse nível seguro, o que eles já observaram? Uma redução no número de mortes associadas ao tráfego, ao trânsito. Aparentemente o que está acontecendo é gente que antes sairia dirigindo bêbado, está bebendo menos e está consumindo mais cannabis. Só que quando o sujeito bebe álcool, ele fica sem noção, por isso que ele sai dirigindo. O sujeito que consumiu cannabis, ele não está dirigindo muito bem, mas ele continua com noção. Então, o que aparentemente acontece é as pessoas estão consumindo um pouco mais de cannabis, menos álcool, e como elas estão sob efeito de cannabis, elas sabem que não podem dirigir, então elas esperam até estar num estado melhor e só aí elas saem dirigindo, mas agora elas não representam mais um risco. Fez sentido? Fez sentido? Tá. Porque, como eu mencionei, o sujeito tem condições de avaliar se ele consegue dirigir ou não. E dados um pouco mais recentes, que dificulta esse desejo das polícias rodoviárias de ter um nível padronizado de isso é seguro, isso não é seguro, mostraram que tem gente que tem níveis de THC bem altos no sangue e consegue dirigir, e tem níveis que tem THC relativamente baixo no sangue e não conseguem dirigir. Tá? Então não é que nem no álcool, que quanto mais álcool no sangue tem, menor a habilidade de dirigir. Não tem uma relação direta entre THC no sangue e habilidade de direção. Então vai ser um pouco difícil que a polícia rodoviária consiga ter limites claros para saber se a pessoa pode ou não dirigir. Ok? Tá. Então, legalização de porte e cultivo parece não afetar o consumo, mas consequência é aumenta a qualidade da droga que está sendo consumida. Porque quando tu sabe o que está comprando, tu consegue comprar algo que tem exatamente as características que tu precisa e com menos contaminantes. Tá. E parece não ser um problema de trânsito. Tá. E lembrando, só para deixar bem explícito, eu sei que meu discurso é pró-legalização de maneira bem clara, mas eu não sou usuário dessas substâncias. Tá. Eu mal consumo cafeína, já tomei minha dose diária, tá. E mal consumo álcool, então eu não vou ser beneficiado pela legalização. Eu penso só na questão segurança pública versus saúde pública. Tá. Cannabis e efeitos cognitivos. Então, a cannabis tem sim efeito sobre formação de novas memórias. Um colega de laboratório, de onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, ele estudava exatamente canabinoides e memória. A cannabis tem efeito sobre memória. Só que esse efeito é feito durante o consumo. Não é muito diferente do que acontece com o álcool. O sujeito bebeu todas e depois ele não lembra do que aconteceu. As pessoas entendem, aliás, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar desse tipo de relato. Bom, o sujeito fumou todas e daí não lembra direito das coisas. Está tudo em ordem. O mecanismo é diferente do álcool, mas está tudo em ordem. Tá.
Só que quem é leigo generaliza e acha que o efeito momentâneo vai valer para o resto da vida da pessoa. Quando o sujeito para de consumir cannabis, a memória dele passa a funcionar como a de qualquer outra pessoa. Assim como o sujeito que quando para de beber, ele não tem mais os apagões associados ao álcool. Faz sentido? Tá. Então a cannabis tem efeito sobre memória? Sim, mas tem efeito enquanto o sujeito está intoxicado. Tá. E lá em 2012, isso foi acho que em novembro ou dezembro de 2012, publicaram um estudo, né, com aquelas bases de dados, tem milhares de participantes, assim por diante, mostrando uma redução de QI. QI é a tentativa de medir a inteligência das pessoas, né? De QI em sujeitos que tinham iniciado o uso de cannabis na adolescência. A mídia bombou com esse assunto. Porque a mídia comum disse, mostrando que cannabis afeta a inteligência da pessoa. A mídia não chamou muita atenção para um estudo que foi publicado 1 ou 2 meses depois. Eu, como acompanho notícias sobre várias coisas, cruzei com esse estudo. São os mesmos dados, mas eles estão controlando melhor a variável status socioeconômico. O que se observou? Que nas populações que estavam representadas nessa base de dados, quem tinha um status socioeconômico mais baixo costumava consumir mais cannabis. Mas também tinha estudado em escolas de menor qualidade. Então não era a cannabis que estava afetando a inteligência das pessoas. Era o fato de elas não terem tido acesso a uma escolarização para desenvolver todo o seu potencial. Fez sentido? Tá? Então, na prática, o que a gente sabe hoje, se a gente for olhar os dados com atenção, é que a cannabis não tem um efeito cognitivo de longo prazo. Mas a mídia, em geral, só divulgou esse estudo. A mídia não divulgou esse estudo. Então, perde-se a interpretação um pouco mais completa da situação. Então, a cannabis tem efeitos agudos sobre novas memórias, parece não ter efeito cognitivo de longo prazo, tá? E esses dados são mais recentes ainda, parece ter alguns efeitos, inclusive protetores sobre cognição. Aqui foi um efeito com ratos ou camundongos, era roedor, tá? Velho, lembrando, velho é termo técnico, né? Então eram roedores velhos. Os que consumiam cannabis chegavam com a cognição mais preservada lá no final da vida. Tá? Então a gente não deve se surpreender se em algum momento vier a orientação de que pessoas a partir de certa idade devem começar a consumir cannabis, porque vão chegar em melhor estado lá adiante na vida. Professor, e no caso do Alzheimer, então? O Alzheimer é outra história. O Alzheimer tem neurônio morrendo. Aí não vai ter um efeito relevante. Que se saiba. Se descobrir que cannabis trata Alzheimer, aí vai ficar confusa mesmo a situação. Então, a parte mais enroscada mesmo, e por isso que ela fica para o fim, é a parte de cannabis e esquizofrenia. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção aos dados. Primeiro, existe sim uma associação entre consumo de cannabis e esquizofrenia. A pergunta que importa é uma relação causal? É uma relação de uma coisa causa a outra? Que nem sorvete causa acidente básico? Tá? Vamos olhar dados que costumam ser divulgados. Então esse gráfico diz aqui, como consumir maconha coloca a sua saúde em risco. Não usuários, eu tenho 5 casos de esquizofrenia, 5 diagnósticos de esquizofrenia a cada 1000 pessoas. Usuários, eu tenho 10 casos de esquizofrenia. Então, nossa, consumir cannabis parece estar dobrando a chance de manifestar esquizofrenia. Se eu for olhar para sintomas psicóticos, né, de novo, pula de 7 para 14. Então, esses dados sugerem que quem consome cannabis tem o dobro de chance de ser diagnosticado com esquizofrenia e manifestar sintomas psicóticos. Esse outro gráfico mostra que quanto mais vezes a pessoa consumiu cannabis, maior a chance dela ganhar um diagnóstico de
esquizofrenia. Então, consumiu poucas vezes, não tem muita chance de ganhar diagnóstico. Consumiu 5 a 10 vezes, mais 50 vezes, aumenta um monte a chance de ganhar o diagnóstico. E levando em conta esse tipo de dado, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu tenho de 2012 aqui, o manifesto anterior, mas eles lançaram um novo agora. Né? Um colega de vocês me escreveu esses dias com essa pergunta, mostrando um novo. Estudo de 2012, conduzido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que a maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência de desenvolvimento de esquizofrenia. E aqui o link, se vocês quiserem ler o manifesto deles. Esses caras podem ser excelentes médicos, podem ser excelentes psiquiatras, e eles são péssimos cientistas. Porque uma das coisas mais importantes que a gente aprende, mais básicas que a gente aprende como cientista, é que a associação não é a mesma coisa que causação. Se vende mais sorvete e tem mais acidente de barco, o sorvete é a causa e o acidente é a consequência? O acidente de barco é a causa e o consumo de sorvete é a consequência? Não, às vezes as coisas estão associadas, mas isso não significa que uma seja a causa da outra. Às vezes elas estão associadas simplesmente porque elas têm uma causa em comum, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Então não é bem assim essa coisa de que maconha causa esquizofrenia. Vamos trazer alguns dados, que dado é bacana. Tá? Isso aqui é um dado do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, tá? O INDOC. É o principal órgão das Nações Unidas que lida com substâncias de abuso. Tá? Sobre quanto mais as pessoas consomem, tá? Prevalência de uso. Quanto mais escuro for o verde, mais as pessoas consomem. Okay? Então vocês estão vendo que na América do Norte e na Austrália eu tenho um verde bem verdoso assim? E que, por exemplo, aqui na América do Sul é um verde mais fraquinho? Se consome mais cannabis na América do Norte e na Austrália do que no verdinho. Esses aqui são dados das estimativas da Organização Mundial de Saúde, então também vinculada à ONU, tá? Sobre mortes e anos de vida perdidos e sofridos por esquizofrenia. Quanto mais intenso a cor, mais intensa a cor, mais intensas as consequências da esquizofrenia. Não é exatamente prevalência, mas está associado. Ok? Os Estados Unidos, a América do Norte, está meio clarinha demais, não é? E a Austrália é mais clarinha ainda. Se cannabis causasse esquizofrenia, esses dois gráficos tinham que estar parecidos ou compatíveis. Onde tem mais consumo de cannabis, tinha que ter mais esquizofrenia. A versão simples disso, né, que eu costumo usar para comunicar é: se cannabis causasse esquizofrenia, na Jamaica estava todo mundo louco. A Jamaica é um país que culturalmente tem um consumo grande de cannabis e derivados. Dito de outra maneira ainda, o consumo de cannabis é muito diferente em vários países. A taxa de esquizofrenia é exatamente igual em todos os países do mundo. As variações na taxa de esquizofrenia são muito pequenas. É sempre em torno de 0,8% a 1% da população. Certo? Se cannabis causasse esquizofrenia, onde se consome mais cannabis, tinha que ter mais esquizofrenia. Não tem. Fica difícil, diante desse dado, dizer que cannabis causa esquizofrenia. Segundo tipo de dado, tá? Aqui são relatórios, é o relatório da Agência Europeia para Álcool e Drogas. Tá? Como é que eu leio esse gráfico aqui? O que nos interessa mesmo é essa barra. O primeiro país aqui é a Estônia. Tá? O fato dessa barra estar em 4 significa que eu tenho 4 vezes mais homens consumindo cannabis do que mulheres. Aqui, por exemplo, vou pegar a Suécia. Na Suécia eu tenho mais ou menos 2 vezes mais homens consumindo cannabis do que mulheres. Em todo o mundo, homem consome mais cannabis. De novo, se cannabis causasse esquizofrenia, tinha que ter mais homem esquizofrênico. E a proporção de homens e mulheres esquizofrênicos é idêntica. Então, de novo, fica difícil sustentar a ideia de que cannabis causa esquizofrenia, porque se causasse, tinha que ter mais homens esquizofrênicos. Tá? Então, homens consomem mais que mulheres, taxas de esquizofrenia são as mesmas. Notem que eu só estou olhando o dado. Nesse caso, não tem opinião na história.
Tá? Eu estou pegando o que é a interpretação da Associação Brasileira de Psiquiatria e estou mostrando essa interpretação não faz sentido, porque os dados mostram diferente. E se a gente quer ser cientista, a gente tem que olhar para os dados. Tá? Então, de novo, não tem associação causal. Só como é que a gente vai juntar as coisas? Porque esses dados aqui, ó, eles também são verdadeiros. Quem consome mais cannabis tem uma chance maior de ganhar diagnóstico de esquizofrenia. Como é que eu posso mostrar que as duas coisas, todas elas são verdadeiras? Tá? Eu tenho que lembrar do risco compartilhado para transtorno. Quem consome uma substância abusa de outras. E tem risco aumentado para esquizofrenia. Por quê? Por causa da área tegmental ventral. Lembram que a gente mostrou antes aquela área tegmental ventral que estava associada ao perfil de abusador de substâncias? Era especificamente essa conexão aqui, ó. Área tegmental ventral com núcleo accumbente. Essa conexão aqui que está associada a abuso de substâncias, experimentador de substâncias. Só que essa mesma área tegmental ventral, ela também produz dopamina para cá, ó. É a mesma fábrica de dopamina. Ela está entregando dopamina em outro lugar, mas é a mesma fábrica. E essa área aqui, essa entrega de dopamina, é o mecanismo essencial da esquizofrenia e de qualquer sintoma psicótico. Então, na prática, o que a gente tem? Tem gente que tem uma área tegmental ventral mais ativa. Essa é a causa. Duas consequências vão acontecer. A primeira é um consumo maior de substâncias. A segunda é uma chance maior de esquizofrenia e sintomas psicóticos. Então não é a cannabis ou as substâncias que a pessoa consome que estão causando esquizofrenia. É a área tegmental ventral da pessoa. E aí a gente entende... Foi tu que perguntou do álcool e esquizofrenia? Quem perguntou de álcool? Caterina. Aí a gente entende, Caterina. Tá? As associações. Aqui, ó. Quem tem esquizofrenia costuma ter o comportamento de abusar de substâncias. Tá? Tu vai observar entre esquizofrênicos, comparando com a população comum, o índice de tabagismo é muito maior entre esquizofrênicos. Hoje, na população geral, menos de 10% das pessoas com tabagismo na população de esquizofrênicos, 30%, 40% da população. Muitas vezes mais. Hoje, na população geral, poucas pessoas são alcoolistas. Tu vai olhar abuso de álcool em esquizofrênico, 25%, 30%. Ajuda porque também o álcool acalma as vozes, né? Então tem um efeito terapêutico no esquizofrênico. Mas tem esse efeito de consumidor de substâncias. Então é a mesma coisa que o sorvete, o acidente de barco e o verão, o calor. A causa, no caso do barco e do sorvete, a causa é verão, calor, sol, com duas consequências. Consumo aumentado do sorvete e acidente de barco. A gente não vai achar que uma é a causa da outra. A mesma coisa aqui, a causa é a área tegmental ventral mais ativa, com duas consequências. Perfil de experimentador e consumidor de substâncias e chance aumentada de esquizofrenia. É a mesma área produzindo dopamina, mas entregando em dois lugares diferentes. Cada lugar tem uma consequência. Faz sentido? Então, existe uma associação. Tá? Existe uma associação, mas não é uma relação causal. A causa é área tegmental ventral mais ativa. Ok? Só que aí tem um pedaço enroscado, que é, e os relatos das pessoas que tiveram seu surto psicótico após consumir cannabis? Se vocês forem olhar nas internets, vocês vão encontrar um monte de relato do tipo, meu filho fumou cannabis pela primeira vez e virou esquizofrênico. Vou encontrar vários desses relatos. O relato em si ele é verdadeiro. Existem pessoas que consomem cannabis e têm um surto. Tá? Por quê? Porque a cannabis pode facilitar um surto em alguém que já ia surtar de qualquer maneira. Essa é a parte enroscada. A analogia que eu trago tem a ver com um copo d'água. Tá aqui um copo d'água. Esse copo d'água, se ficar tudo em ordem com ele, ficar paradinho ali, ele vai transbordar?
Vai transbordar? A Lina disse que sim. Vai transbordar? Não, Não, ele é um copo d'água e a água fica parada dentro do copo. A maior parte das pessoas é assim, elas são um copo d'água com água. Quando transbordar, a pessoa tem um surto psicótico, mas como não tem água a mais chegando, o copo d'água vai ficar ali como um copo d'água. Tem aquelas pessoas que em cima do copo d'água tem uma torneira vazando. Pingando ali a torneira. Se está pingando a torneira, caindo água dentro do copo d'água, em algum momento ele vai transbordar? Essa pessoa vai se tornar esquizofrênica. Ou essa pessoa vai ter um surto psicótico quando o copo transbordar. O que a cannabis faz? Abre um pouquinho mais a torneira. Notem, não é ela que está fazendo o copo encher. Quem está fazendo o copo encher é o fato de ter água pingando em cima do copo. Tem uma torneira vazando. E vai vazar, vai transbordar esse copo de qualquer maneira. A cannabis só acelera um pouquinho o processo. Mas quem não tem torneira vazando, pessoa modelo comum, a cannabis não vai ter efeito, porque não tem como transbordar aquele copo, não tem água vazando. Essa é a maneira de conciliar as duas coisas. Lembrando, se cannabis fosse causa, tinha que ter mais esquizofrênico em certos países. Não tem. Tinha que ter mais homem esquizofrênico. Não tem. Mas tem gente com torneira vazando. A torneira vazando seria a área tegmental ventral produzindo um pouco de dopamina demais. Uma hora vai passar do ponto. A cannabis só acelera esse processo. A cannabis só antecipa o primeiro surto. E aí, se a gente trabalha com a ideia de que ela não causa, ela só antecipa o primeiro surto, vamos fazer uma previsão. Teorias, dado científico é bacana quando a gente faz uma previsão, a previsão se confirma, né? Quem consome mais cannabis, homem ou mulher? Homem. Se a minha afirmação de que a única coisa que a cannabis faz é antecipar, acelerar o processo, quem vai surtar primeiro, homem ou mulher? Homem. E é exatamente isso que a gente encontra. A idade comum para primeiro surto em homens é entre 20 e 28 anos. Para mulheres, entre 26 e 32 anos, na verdade, para o primeiro surto psicótico. Então, fecha direitinho com os dados da ideia de que a cannabis não causa, mas em quem vai surtar em algum momento, ela acelera um pouquinho o processo. Então, se a pessoa não tem qualquer indício de que vai ser esquizofrênica, no sentido de ela não tem nenhum sintoma pré-mórbido, muitos esquizofrênicos têm os chamados sintomas pré-mórbidos, eles já têm umas ideias esquisitas desde que é adolescente. Tá? Se a pessoa não tem qualquer indício de que ela vai ser esquizofrênica, tá? Não tem histórico familiar nem nada que tem componente genético, não vai dar galho ela consumir cannabis, ela não vai ter surto psicótico. Mas se tem histórico familiar, se o sujeito já tem umas ideias esquisitas, já tem uma coisa de que curte uma substância, então a área tegmental ventral mais ativa, eu diria, olha, espera e não consome cannabis, consome outras coisas. Porque pelo menos tu ganha alguns anos a mais antes de ter o surto que tu vai ter. Faz sentido? Se a maconha, ela segue esse processo do surto por causa que ela mexe com a área tegmental ventral. E as outras drogas que também mexem com a área tegmental ventral, ela não faz isso, né? Então, o que acontece, Diego? Ninguém dá muita bola para essas outras drogas, porque alguém enfiou na cabeça que a cannabis era o ponto crítico. Tá? Vou te dar um exemplo de alguns anos atrás. Isso foi em 1999, quando vocês não tinham... estavam nascendo. Ou não tinham nascido? Já tinha nascido, né? O quê? É que eu pego o pessoal no início e no fim do curso, né? Mas tudo bem, vocês eram pequenos ainda. São Paulo, estava passando o filme Matrix. Um sujeito entrou no cinema com uma arma automática e metralhou todo mundo, matou várias pessoas. Culparam o filme, e que o filme tinha muitas armas e coisas assim. Aparentemente o sujeito não tinha ideia de que o filme estava passando. Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, tinha parado de consumir, de tomar os antipsicóticos e tinha voltado a consumir cocaína. Tu parou de consumir a droga que controla o teu excesso de dopamina e tu passou a consumir uma droga que aumenta os teus níveis de dopamina. Tu vai entrar em um surto paranoico. Entende? Então não se presta muita atenção nas outras drogas.
Mas existe, inclusive, Diego, o conceito de psicose cocaínica, que é o sujeito que entra num surto psicótico por efeito de cocaína. Entende? Isso é bem estabelecido. Mas as pessoas não dão bola, elas se preocupam com a cannabis na mesma lógica de a cannabis é a porta de entrada para outras drogas, entende? Ela virou alvo, e daí as pessoas... Mas existe essa relação entre drogas que mexe com a religião ventral e possível relação com esquizofrenia? Sim, mas de novo, existe uma área tegmental ventral mais ativa com duas consequências. O sujeito vai consumir substâncias e o sujeito vai ter surto psicótico. A cannabis já se estudou o suficiente para saber que ela não causa, ela só antecipa o primeiro surto. Outras drogas não foram suficientemente bem estudadas. Eu vou apostar que sim. Tá? Eu vou apostar que o consumo mais cedo na vida, o consumo em período de adolescência, mexe com a área tegmental ventral da pessoa, de maneira que na vida adulta ela se torna diferente. Tá? Com uma ressalva, ele vai ficar mais enroscado ainda. Tá? Mas eu estou sendo honesto com vocês. Tá? A maior parte dos estudos mostrando alteração em área tegmental ventral no período da adolescência para indivíduos que consomem cannabis e a cocaína, o que quer que seja, são feitos em modelos animais. Tá? Por que eu menciono isso? Como é que é a vida de um rato de laboratório? Tem uma caixa branca, tem uma gradezinha em cima com comida e um biquinho que solta água, e normalmente tem 4 outros ratos do mesmo sexo. Ok? A vida é um porre. Qualquer coisa que tu fizer na vida desse rato vai mexer com a área tegmental ventral dele. E é o que a gente observa com os dados bem antigos, né? Como é que mostraram que cocaína, que álcool e várias substâncias levam à autoadministração em modelos animais? Tu coloca o bicho com a chance de se auto-injetar cocaína. Se a vida de vocês for uma caixa branca com uma grade em cima e ninguém em volta, vocês vão injetar o que passar na frente de vocês. Porque é o que se observa em população humana. Tu deixa o sujeito sem qualquer perspectiva na vida, sem qualquer tipo de diversão, com tudo ruim acontecendo em volta dele, ele vai consumir substância, especialmente crack, porque não tem nada de bom acontecendo. Tu oferece qualquer alternativa para ele, experimento do Carl Hart. Tá? Tu oferece, eu te dou $5 que eu pago daqui 15 dias. Tu pode escolher esses $5 daqui 15 dias ou uma pedra de crack. O que tu escolhe? Os $5. Então a ideia é, tu oferece qualquer coisa para quem não tem nenhuma perspectiva, ela vai preferir essa qualquer outra coisa em vez da substância. Menciono isso porque não dá. Rato auto-administrando cocaína porque mora numa caixa branquinha, ok? Versão dos anos 70, então não é nada novo, né? Versão dos anos 70 e 80. Pega uma caixa enorme, coloca um monte de tubo, rato adora tubo, um monte de tubo, um monte de cano, solta os ratos e as ratas, o rato e as ratas se curtindo, tá? Vai ver que rato se auto-administra cocaína. Muito poucos. Muito poucos. Então, todos esses estudos mostrando que certas substâncias levam a alteração em área tegmental ventral são feitos com ratos ou camundongos em condições de vida sem graça. Vai ter alteração. Eu estou esperando ainda para ver o estudo mostrando que o consumo dessas substâncias por ratos em vida divertida mexe com a área tegmental ventral. Eu não acredito que vai mexer de maneira relevante. Faz sentido, é um monte de coisa tudo junto. Mas tem que ter muito cuidado com os dados que vêm mesmo dos experimentos bem feitos, porque às vezes eles são com modelos animais em situações muito artificiais. E é difícil tu generalizar para o humano. Me ocorreu uma coisa, uma vez eu tenho colocado na minha conclusão, mas se uma pessoa tem área ventral mais ativa, ela tem um sistema de recompensa mais ativo. Então, automaticamente ela é mais instintiva. Não, ela tem mais desejo por coisas, ela não precisa ser mais instintiva. Mas geralmente mais instintiva. Não, porque ela pode ter um sistema de controle de impulsos, que é o pré-frontal, funcionando bem. E daí ela não vai consumir a substância. Tá, então beleza. Então, acho que não tem que se levar em conta os dois, né? Então, talvez não faça sentido. Então, a minha conclusão, mas o que me ocorreu foi o seguinte, pelo menos
que eu li, né, mas agora eu estava falando que não, mas me parecia que quem tivesse consumado a tegmental ventral mais ativa era mais impossível. Então, tu oferecendo droga para a pessoa agora, ou R$15 daqui uma semana, Entendi o trabalho que você está eu mencionando. não ia querer seguir, eu não ia seguir. Não dizer não para a droga, esperar o dinheiro. Mas esse é o ponto. O Carl trabalhou com usuários de crack selecionados na rua, então o sujeito é um consumidor genérico não no sentido, mas é um consumidor médio de crack. Tá? O que eles faziam? Levavam para o laboratório e davam a primeira dose. A primeira dose é para retirar a fissura e para dar ao sujeito um pouco mais de controle. Certo? Dava a primeira dose. E aí, tu dava a chance do sujeito fazer a escolha da segunda dose. Tu quer ganhar uma segunda pedra? A gente sabe que o efeito do crack passa rápido. Tu quer ganhar uma segunda pedra? Ou tu quer ganhar $5 daqui 2 semanas? Você dá várias combinações. Tá? Então, se o sujeito está sob controle, por isso que deram a primeira dose, para tirar a fissura. Se o sujeito está sob controle, tu dá qualquer perspectiva para ele prefere a alternativa à droga. Por isso que a gente observa que o consumo de drogas em geral, mesmo de álcool, ele é mais comum em cidades pequenas. A gente talvez já tenha mencionado isso. Tá? Mas ele é mais comum em cidades pequenas, onde tem menos diversão. Lucas, mas eu acho que aquele... Eu não lembro em que cidade que foi, mas foi no Haddad, né? Isso, em São Paulo. Mas eu fiz um relato para vocês do Praça. Eu busquei os dados, por isso eu vou fazer na apresentação para o pessoal de Bento. Depois vocês também podem ver a apresentação da aula de lá. Era R$6,50 que eles pagavam por dia por um turno. Era R$6,50 por um turno de 4 horas. Então quem varria por 2 turnos de 4 horas ganhava R$13. Tá? É barato isso. Tá? E o consumo de crack, vários participantes diminuíram de até 60%. O cara vai continuar consumindo uma pedra duas para diminuir a fissura. Depois ele está ocupado. Falou várias vezes que mexer ou alterar o negócio de área tecnológica ventral. De que forma ele mexe ou altera? De forma substancial. E tem uma segunda parte que seria o açúcar não faz um efeito parecido ou similar. Possivelmente não está suficientemente bem estudado. As pessoas podem se tornar dependentes de coisas doces. O consumo cada vez maior de açúcar por crianças, cada vez mais cedo, não poderia causar um efeito similar? Possivelmente, mas quando tu fala em açúcar, tu tem que levar em conta toda a composição de bactérias do intestino, que parece ser um elemento importante na história. Hoje se sabe que o que tem de bactéria no intestino, essas bactérias elas produzem uma variante do neurotransmissor GABA, e isso vai ter consequências sobre depressão, isso vai ter consequências sobre desejo por coisas, tá? Então tem um monte de coisa que está se descobrindo agora. Então o açúcar ele é especial porque ele mexe no intestino também. Feita essa ressalva, e só para deixar a situação mais enroscada ainda, tá? Tem um artigo desse ano, tá? Mostrando que a versão que eu estou trazendo aqui, a área tegmental ventral mais ativa, é um pouquinho diferente. Porque tem gente que tem uma área tegmental ventral com a mesma atividade, mas com liberação aumentada ou diminuída de dopamina e preocupante. Então tem algum outro fator ainda, que mesmo com uma área tegmental ventral, uma atividade média, aumenta ou diminui a liberação de dopamina em núcleo accumbente. Como tem esse outro fator, não dá para explicar com certeza que a cannabis está mexendo aqui, ou que a outra droga está mexendo aqui, ou que está mexendo aqui. A explicação tradicional sempre se centrou em área tegmental ventral, mas hoje se sabe que um ponto importante da explicação está no outro lado, no núcleo accumbente. E esse recém foi descoberto, é de uns 2, 3 meses atrás. Foi semestre passado. Tá? Então eu não vou te dar a resposta simples de como mexe, porque acabou de se descobrir que tem um pedaço inteiro da explicação que recém foi descoberto. Tá? Então essa aula daqui, alguns semestres, ela vai ser diferente.
Mas eu vou te antecipar um pouquinho. O que já se viu, daí são dados que eu vi no Congresso em 2015, é que um dos fatores importantes que afeta a área de atividade tegmental ventral é estresse social na infância. Não qualquer tipo de estresse social, pelo menos em modelos animais. Tá? Quando pode generalizar para modelo humano, não se tem certeza. Mas então tem coisas de vida da pessoa, de vida nos anos iniciais, que potencialmente tem efeito sobre dependência química na vida adulta. Isso está pouco estudado em humanos. Então, só para finalizar, né, tem uma associação de cannabis e esquizofrenia, mas ela não é causal. Pode antecipar o primeiro surto. Ele iria surtar de qualquer maneira. E para finalizar, né, tem uma história antiga, tem potencial terapêutico, tem reduzido o potencial para dependência química, não é porta de entrada, não causa esquizofrenia e a legalização parece não levar a aumento de consumo. Eu não vou defender que as pessoas saiam usando, não é isso aqui. Eu só estou defendendo a ideia de que esse bicho papão que se aponta para ela não é bem assim. E que os argumentos que são usados para defender ela como bicho papão são argumentos muito frágeis. Até semana que vem.